Dando continuidade à nossa aula, agora nós iremos falar sobre costumes. Falamos no vídeo anterior sobre as leis, certo? Agora iremos falar sobre costumes. Primeiramente, precisamos saber o que é costume para o ordenamento jurídico, correto? Costumes se tratam de práticas realizadas de forma contínua por determinado grupo de pessoas. No direito, essas práticas são realizadas de forma reiterada e resultam uma espécie de fonte jurídica. O costume é uma ação que se repete sem que haja regulamentação, tratando sobre um assunto. O costume nasce naturalmente e costuma vir devido à regularidade do seu uso. Podemos dar exemplo de um costume bem peculiar, é a questão das filas em bancos ou em locais públicos. Principalmente em bancos, quando você chega, você recebe um ticket para você ficar sentado esperando a sua vez. Mas, por costume, as pessoas ficam em filas, esperando a sua vez. Correto? Então, em que pese a prevalência da lei, mesmo no nosso sistema, o costume desempenha papel importante. O costume, ele desempenha papel importante. Principalmente porque a lei não tem de condições de predeterminar todas as condutas e todos os fenômenos que regem a sociedade. Correto? Não há como a lei abranger tudo aquilo. O costume, ele brota da consciência coletiva de um grupo social. Exige que o costume tenha amplitude, isto é, que seja geral, largamente disseminado no meio social. Porém, todavia, não é necessário que toda a sociedade tenha consciência dele. Correto? Hans Kelsen, quando ele fala de costumes, ele diz o seguinte: costume defende que o dever ser e o ser. O dever ser, ele fala o seguinte, que a razão prática, o comportamento esperado que a sociedade tem em relação à norma. Enquanto que o ser, é como realmente é a sociedade, ligado à eficácia, possui total relevância para o ordenamento jurídico, por não há ordem sem a esfera social. Não agir de acordo com tal. Ademais, a eficácia possui relevância para a validade, pois se a norma permanecer ineficaz, ela perde a sua validade, ela entra em desuso. Correto? O efeito negativo do costume, ou seja, o dever ser e o ser não estão em conformidade. Deste modo, o costume pode criar norma, mas também pode anular. Todavia, ele não pode revogar. Só uma lei revoga outra lei. Correto? Neste âmbito, nesse sentido, o costume, como nós vamos falar, ele abrange uma generalidade. Correto? Então, ele pode ser setorizado. Ele pode haver costume no setor comercial, principalmente, no setor da agricultura, na sociedade, propriamente dita. Tá? Então, é correto dizer que geralmente o costume é setorizado em passado da sociedade. Agora, vale ressaltar para que o costume seja considerado fundamentado como uma prática constante e repetitiva, durante um prazo ou mais ou menos longo, seja o que for, o costume leva em tempo e está quase imperceptivelmente no seio da sociedade. Por exemplo, para que o costume se converta em uma fonte do direito, é necessário que ele possua dois requisitos imprescindíveis. Primeiro, um de ordem objetiva e material. Professor, o que quer dizer isso? O costume tem que ter um uso contínuo. A exterioridade, a percepção tangível de uma prática ou conduta. Enquanto que da ordem subjetiva ou imaterial, o costume vem da intenção, ela vem do ânimos, da consciência coletiva da obrigatoriedade da prática. Questão material objetiva, ela quer dizer, é o uso continuado, ou seja, a exterioridade, a percepção tangível da prática, é a prática propriamente dita que leva ao costume. Diferente da questão subjetiva e imaterial, que se deve estar relacionado à intenção, ao ânimos, à consciência coletiva do que é certo ou o que é errado, da obrigatoriedade dessa regra. Este uso requisito que eu acabei de falar é o aspecto distintivo do uso e de outras práticas reiteradas, como as religiosas
e moral. Tá? Vale lembrar o seguinte, o costume ele é controvertido. Sabemos disso. Para alguns, trata-se de vontade tácita do legislador. E para outros, a consciência popular. Para muitos, ou para alguns, quer dizer o seguinte, que a vontade do legislador, o livre convencimento do operador de direito ou daquele que detém o poder, reside o costume. Vale lembrar que essa decorrência desse poder do costume pode vir de um legislador democrático ou totalitário. Vai parte da intenção, né? Parte intencional. Já a escola histórica, que vem da escola histórica, que diz que a consciência popular, que advém o costume, lastreou o costume na criação espontânea do espírito do povo. Como? Através de suas manifestações culturais, da arte, da literatura e da poesia. Correto? O costume obriga quando há um sentimento geral de obrigatoriedade. Essa é a vontade, é o que indica o costume. Correto? Uma das principais barreiras contra o costume é justamente a dificuldade de identificar a prática reiterada. Aí está a grande dificuldade de dizer se aquela prática que a sociedade está praticando é uma prática reiterada. Se for uma prática reiterada, contínua, podemos dizer que isso é um costume. Se não, fica difícil de interpretar. Correto? Porém, o costume possui a grande vantagem de assimilar perfeitamente as necessidades sociais, algo que nem sempre o legislador consegue identificar, consegue lograr, consegue distinguir dentro do caso concreto. Correto? O costume tem sua razão de ser justamente em sua espontaneidade brotada da sociedade. Volto a repetir, o costume ele advém da sociedade, ele advém da prática da conduta humana. Correto? O que não ocorre provavelmente com a lei. Certo? É fato que as sociedades atuais, convivendo sob estados fortemente organizados e hierarquizados, relegem pouca margem criativa para os costumes. Podemos então concluir, a priori, que o costume tem a consciência da obrigatoriedade. Correto? Quando esse uso reiterado e consciente é aceito pelos tribunais, estará o costume solidificado como fonte de direito. A partir do momento que os magistrados, os operadores de direito, usam o costume para embasar suas decisões, para embasar as suas teses, solidifica o costume como uma fonte do direito. Correto? O costume nasce da sua própria eficácia. No costume, ao contrário da lei, a eficácia constitui um prius em relação à vigência que lhe é um posteriores. Na repetição da prática é que se percebe o aspecto material do costume, seu elemento externo objetivo, ao lado do qual se coloca a consciência da sua obrigatoriedade. Vale destacar mais uma vez que o costume ele tem força, ele tem a característica de fonte de direito quando ele é usado pelos operadores de direito, pelos magistrados, como base de fundamentação. Correto? A influência dos costumes no sistema jurídico de direito escrita é reduzida, mas sua influência não pode ser subestimada e tem que ser consideravelmente, na medida que se percebe da profusão muito grande das leis, que mais confundem do que esclarecem. Às vezes, as leis, por ser tão complexas, por ser tão difícil de interpretação, os magistrados usam de costumes para poderem criar um convencimento para a sua sentença. A gente vê muito isso nas cidades pequenas do interior, correto? Em que magistrados usam costumes locais para poder sentenciar conforme o caso concreto. Correto? O atual Código Civil brasileiro, mais do que estudo anterior, faz diferença aos nossos usos, que se colocam na base dos costumes. Essa lei também situa-se costume como fonte subsidiária de interpretação em várias oportunidades. É o que eu acabei de falar. Costume, ele é usado
de base subsidiária para que ele possa aplicar determinado direito, certo? Apesar de costume ser considerado fonte sobre o nosso ordenamento, de acordo com o artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil. Vamos ler o artigo 4º, que diz o seguinte: são incapazes, deixa eu ver, realmente, artigo 4º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Ou seja, o costume é uma fonte subsidiária quando a lei ela é omissa no direito aplicado. O juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais, o que eu acabei de ler no artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Correto? Dessa forma, podemos considerar o costume como fonte subsidiária ou secundária. O costume deve gravitar em torno da lei, não podendo, em princípio, a ela ser contrária. Correto? Volto a dizer, o costume ele tem que estar em conjunto com a lei. Ele tem que estar de forma gravitando entre a lei. Certo? Sob esse ângulo, podemos dizer que o costume pode ser segundo leges, prater leges e contra legem. O que quer dizer isso, professor? O que é costume segundo legem? É o costume que está previsto na lei, que reconhece sua eficácia obrigatória. Exemplo, artigo 13 do Código Civil. Vamos ler o que diz o artigo 13 do Código Civil? Diz o seguinte: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Correto? Então, o costume segundo a lei, é aquele que está previsto dentro do corpo da lei, previsto no artigo, e reconhece a sua eficácia obrigatória. Correto? O costume prater legem é quando se reverte de caráter supletivo. Ou seja, é quando ele vem suprir a lei nos casos omissos, preenchendo lacunas. Exemplo, para um pedestre atravessar onde não existe faixa de segurança. É um costume em diversas cidades e ainda que não possua lei, é por todos os condutores observados. Correto? Então, o costume prater legem é quando a lei ela é omissa quanto à interpretação dela e pode o magistrado ou o operador de direito pode usar esse costume a seu favor, para que ela possa servir de caráter supletivo, de suprir a omissão da lei. Correto? No nosso próximo vídeo nós iremos falar sobre costume contra leges. Ok?